tarde, pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez a um treinamento aqui da PHP Solar. Hoje, para falar sobre os problemas em campo dos módulos fotovoltaicos. A gente vai comentar, né, que são esses problemas cosméticos que às vezes aparecem na célula fotovoltaica. Vamos comentar sobre o que acontece quando o vidro está riscado ou trincado, né? Ou quando o módulo perde um pouquinho a produção. Então, todo esse tipo de problemas vamos tentar desvendar para que vocês saibam como solucionar, se for o caso, né? Ou como ativar a garantia também, se for o caso. Então, para hoje, estamos aqui. Eu, Roberto Valer, coordenador do Centro de Treinamento da PHP Solar, e meu convidado especial, Gustavo Silva, que é gerente técnico da Ginkgo Solar. Por favor, Gustavo, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Gustavo Silva, gerente técnico da Ginkgo Solar Brasil. Espero aí, né, como o Valer falou, tem alguns temas bem interessantes aí sobre problemas em campo e dúvidas que geralmente surgem, né, durante as instalações e durante as inspeções dos módulos, e nós vamos tentar aí falar sobre essas dúvidas, né, esclarecer um pouco mais sobre esses tipos de problemas que são encontrados em campo, né, e algumas possíveis soluções e os impactos desses problemas no nosso dia a dia. Muito bem. Pessoal, para quem está participando por primeira vez, né, somente vou lembrar um pouquinho as regras. Esse webinar vai ser gravado, então depois, se vocês quiserem assistir a alguma parte em específico, né, esse webinar vai ficar no nosso canal do YouTube da PHP Solar. A apresentação vai ser enviada para todo mundo que está participando presencialmente, então, para que vocês também tenham ele como material de estudo. Bom, e basicamente é isso. E tem uma seção, uma vinha aí no menu de vocês, onde vocês podem fazer perguntas. Então, no finalzinho da apresentação, eu vou ler algumas das melhores perguntas, sempre focadas no tema que a gente está tratando hoje, né, para poder solucionar essas dúvidas ao vivo. Vamos lá. Por favor, Gustavo, comenta um pouquinho da Ginkgo Solar. Vamos lá. A parceria, né, da PHP e a Ginkgo Solar, ela já vem de longa data, né? A PHP é um parceiro da Ginkgo aqui no Brasil. Então, falar um pouco sobre a Ginkgo, nós somos o maior fabricante de módulos fotovoltaicos do mundo, tá? Nós atendemos todos os requisitos de qualidade, então, quando a gente ouve falar, né, de Tier 1, de módulo AA, então a Ginkgo ela é sempre referência nesse sentido, tá? Sobre qualidade e produtividade, né? Todos os processos aí, programas de performance, nós já somos aí 6 vezes consecutivas considerados aí fabricante top performance, né? Da DNVGL, tá? Somos empresa número 1 em bancabilidade, né? Tier 1, então isso só reforça a qualidade dos nossos produtos, né? E a capacidade produtiva que a Ginkgo tem mundialmente, tá? Então, nós trabalhamos aí hoje com alguns produtos junto com a PHP, né? Tanto a parte do poly, produtos poly de qualidade, e também a parte mono, né? De 390, 400 watts, tanto o full cell, né? Célula inteira, quanto o half cell. Bom, para começar este webinar, né, a gente vai falar de vários componentes, né, eu acho que todo mundo está tão familiarizado com os nomes. Eu queria começar com o Gustavo, né, que ele comente um pouquinho de quais são os componentes, né, o que é a moldura, qual é a função do vidro, do encapsulante. Por favor, fale um pouquinho dos componentes dos módulos. Tá. Então aí, né, nós podemos ver uma imagem explodida, né, de um módulo fotovoltaico convencional, né, que tem ali a parte traseira, né, o que a gente chama de backsheet, que é uma proteção, aquela proteção branca, né, que a gente vê na parte traseira do módulo. Então, a gente pode ver ali o primeiro componente, a moldura, né, o frame, né, de alumínio, que serve tanto para fazer ali a vedação do módulo, quanto para fazer a fixação e o aterramento, né, do módulo ali
na estrutura, fazer o balanceamento ali do sistema com terra. Também temos a parte do vidro, né? A parte do vidro que é a proteção frontal, né? Esse vidro não é um vidro normal, ele é um vidro com tratamento especial para realmente ter uma maior absorção, né? Da irradiação e, consequentemente, ter uma maior geração. Depois nós temos a parte dos encapsulantes, né? Então a gente tem o encapsulante frontal e o traseiro, que vai aí fazer o encapsulamento das células, né? As células são responsáveis aí pela geração, né, efetiva da energia, da eletricidade, tá? Então o encapsulante ele vai fazer como se fosse um sanduíche ali, né, das células, fazendo que tudo isso, né, vidro, encapsulante, célula, encapsulante traseiro e backsheet vire uma única estrutura, né? E que assim, tanto o vidro na parte frontal quanto o backsheet da parte traseira faça a proteção dos componentes internos, né? Que são o encapsulante, faz essa parte aí de encapsulamento das células para que não entre umidade, né? E também o backsheet, o vidro também tem essa função, né? De proteger as células ali de reagentes externos, né, como umidade, temperatura e etc. Nós também temos o que a gente chama de caixa de junção, que é nada mais nada menos do que a ligação, né, dos módulos, onde a gente encontra os diodos de bypass, né? A gente vai ver um pouquinho para frente aí sobre cada componente, principalmente a caixa de junção, que é onde é a conexão elétrica dos módulos. Então, o módulo solar fotovoltaico convencional é basicamente composto, né, por esses componentes. Uns têm como função proteção mecânica e outros como proteção elétrica também e geração de energia. Muito bem. Só vou fazer um adendo, né, para quem está familiarizado com a terminologia da NBR 6690, que a NBR 6690 chama de caixa de junção, o que muitos falam popularmente de string box, né? Essa que é a função, um quadro elétrico que é justamente para unir várias strings, né? E colocar as proteções. Nesse caso, neste webinar, vamos utilizar a terminologia que é adotada mundialmente, que caixa de junção vai ser justamente essa caixinha preta que está atrás do... Exatamente. Bom, comenta um pouquinho essa figura, por favor, Gustavo. Aqui nessa figura a gente pode ver um dos componentes, né, e os mais importantes do módulo, que é o responsável efetivamente por fazer a geração de energia, que é a célula, né? Então, geralmente a gente olha para a célula e não sabe como funciona, né, ou qual é a ligação, a interligação do componente. Então, a gente pode ver ali o busbar, né, onde a gente vê os pads, né, a gente vê os pads aqui onde é feita a solda com o ribbon, né, que é feita a conexão em série, né, de várias células. Então, quando a gente tem a conexão em série de várias células, nós temos uma string, que a gente chama, tá? E a conexão de várias strings, nós temos os módulos fotovoltaicos, tá? Quando a gente tem ali, a gente vê identificado na foto aí o finger, né? A gente costuma brincar, isso até uma denominação legal, uma explicação bem bacana que o Murilo Boneto faz. A gente tem os fingers aí, que a gente pode fazer uma comparação com ruas e avenidas, tá? Então, a gente tem os fingers, que são as ruas, que é onde, né, os elétrons ali vão tentar encontrar um caminho, né, para a energia como eletricidade, para fluir como eletricidade. E aí, onde a gente vê o busbar, né, onde é feita a solda dos ribbons, como se fossem as avenidas. Então, nós temos a interconexão entre as avenidas, são os fingers, que vai fazer aí passagem da eletricidade do interior ali das células para uma via, né, que tem uma resistência menor e que tem uma fluidez melhor para os elétrons, que a gente chama aí de busbar, né, onde é soldado os ribbons. Muito bem. Aqui vamos falar de outro componente, né? Geralmente tem material que é revestido sobre a caixa de junção, né? Mas eu vou comentar que eu era da época, né, quando eu comecei a instalar sistemas fotovoltaicos, onde eu tinha que, né, abrir a caixinha de junção
espetar um cabinho, né, bom, um cabinho solar e fazer a conexão. E gente, quando eu era estagiário, eu quebrava essas caixinhas de junção direto, porque às vezes tinha só jeito de abrir. Agora você não precisa mais, né? E agora vem com as proteções, inclusive. Gustavo, comenta um pouquinho dessa caixinha de junção. Tá, essa é a caixa de junção, né? A gente está vendo ela fora do módulo aí para ficar mais fácil a visualização. Então, nessa caixa de junção, a gente tem primeiro os terminais ali onde a gente solda, né? Os barramentos de conexão do módulo, tá? Das strings. E a gente nós temos também os diodos, né? Que a gente chama de diodo de bypass, né? Que vai ser responsável pela, vamos supor assim, a separação, né? Das strings que estão sombreadas no caso de sombreamento. Então, por exemplo, um módulo de célula inteira, né, ou full cell, a gente consegue ali, quando duas strings ali em série elas estão sombreadas, a gente consegue um funcionamento parcial do módulo, né? Assim como no half cell também, o half cell ele tem uma maior geração ou uma maior resistência e assombreamento, como a gente fala, né? Ele consegue trabalhar melhor em regiões que apresentam sombreamentos por causa dessa divisão também. Então, basicamente aí é feita a solda dos barramentos, tá? Tem o diodo de bypass e é colocado uma cola, né? Um selante aí para fazer tanto a isolação elétrica, né? Quanto a isolação de umidade, tá? Então, dentro dessa caixinha aí que vocês veem, tem, além do local para solda, o diodo, a gente coloca uma cola, né, que funciona como isolamento elétrico e isolamento de umidade, e depois coloca a tampa, né? Então, hoje, vocês já recebem ela pronta, né, com o grau de proteção necessário aí para o ambiente externo. Beleza. Então, a gente vai comentar de vários problemas agora em campo. Não necessariamente são problemas que acontecem com os módulos da GIM. Essa é a primeira coisa que eu preciso esclarecer. São problemas que são comuns, né, a vários módulos, a vários tipos de tecnologia, né, e que a gente somente vai tentar tirar as dúvidas de vocês. E uma forma justamente de evitar que esses problemas aconteçam é o processo de controle de qualidade. Então, Gustavo, comenta um pouquinho esse processo aqui de como que é feito. Esse, no caso, é uma produção do módulo half cell. Né? Sim. Durante um processo de fabricação do módulo, né, nós temos vários testes, né, para fazer realmente a aferição da qualidade, né, e a classificação da potência do módulo, principalmente. Então, na primeira imagem aí, a gente consegue ver o corte a laser, né? Então, qual que é a diferença da célula inteira para meia célula ou half cell? A única diferença é que ela é cortada ao meio, tá? É utilizada a mesma célula, só que é feito o corte a laser para fazer a separação aí. E por isso a gente chama de meia célula, porque é realmente uma célula cortada ao meio. Depois a gente tem a parte da classificação automática, né? Onde a máquina, a flash test aí de célula, ela vai fazer a classificação da potência da célula ali para que a gente consiga sempre, durante a fabricação, trabalhar com os modelos de potência homogêneos, tá? Nós temos a parte de solda automático, que são as strings, né, que a gente chama, onde é feita a solda, como eu falei anteriormente, em série, né, das células, utilizando os ribbons, né? Então, é nessa estação que é feita a soldagem, é uma estação bem precisa, tá? É um processo bem delicado, porque a célula ela tem aproximadamente 0,2 milímetros, né? Então, ela é mais fina que uma casca de ovo. Então, se não for um processo aí bem delicado, né? A gente tem a quebra, causa microfissuras na célula, tá? Nós temos também durante o processo, ali no teste final, né? Que é o teste que a gente chama de IV, que faz aí a medição da potência do painel, né? De acordo aí com a norma. Então, a gente tem um ambiente, uma máquina própria, com um ambiente isolado para fazer esse teste. Essa máquina tem uma precisão muito elevada, tá? A gente consegue chegar uma precisão
absurda. Essa máquina ela tem aí uma precisão de AAA+, tá? No caso da DIN, a gente usa o que há de melhor de tecnologia de medição para realmente entregar a potência, né? A potência que é correta para o cliente. Durante o processo, nós temos 3 máquinas que a gente chama de L-teste, né? São máquinas que verificam se há microfissuras no módulo, então no começo, no meio e no final do processo, para garantir que realmente as células e o módulo vá com qualidade. A L-teste, a gente pode fazer a comparação com uma máquina de raio-x, tá? Então, ela tira uma foto ali do módulo, né, eletrificado, né? A gente faz uma alimentação do módulo para que a célula seja excitada e a gente consegue ver se tem alguma solda fria, se tem alguma microtrinca na célula, né, para fazer a retirada dessa célula, desse módulo danificado. E também inspeção visual, que vai identificar aí se tem algum critério, né, visual fora dos parâmetros de qualidade. Então, depois desses testes, né, todo esse controle de qualidade é que os módulos são enviados aí para o cliente, para os distribuidores, né? Então, a gente tem toda a rastreabilidade do processo, tá? Depois a gente vai ver um pouco também a questão de microfissuras, né? E alguns problemas que podem ser causados pelo transporte, que a gente faz a comparação, se necessário, com os testes em fábrica para ver realmente como o módulo saiu da fábrica. Bom, então aqui vamos começar justamente o que seria a palestra em si, comentando primeiro pelos fatores, né? A gente falou de vários componentes que justamente estão aí dentro do módulo fotovoltaico para oferecer proteção, né? Proteção mecânica, para que ninguém leve o choque elétrico quando entrar em contato com o módulo, para que evitemos que entre umidade. Então, vamos comentar um pouquinho, né, desses fatores que afetam a vida útil do módulo, tá? Sim, nós temos aí, né, como o módulo fotovoltaico ele é feito para trabalhar no sol, né, então fica lá exposto ao ambiente. Nós temos alguns fatores, né, que fazem parte do dia a dia, né, e para que os componentes utilizados no módulo são feitos para resistir, né? São aí módulos que são feitos para uma expectativa de vida de mais de 25 anos, então eles realmente têm que usar componentes, né, que vão garantir que esse módulo vai atingir a expectativa de vida esperada, tá? Então, quais são os principais, né, os principais aspectos ambientais que impactam diretamente, né, e podem, né, num componente de baixa qualidade, fazer a aceleração da degradação do módulo? Então, raio V, né, como o módulo está exposto ali à radiação o tempo todo, os componentes utilizados ele tem que ter uma resistência aos raios UV, tá? Ele tem que resistir a altas temperaturas, né? Porque a gente sabe que o módulo ele pode trabalhar aí até 25, 30 graus acima da temperatura ambiente, a sua temperatura de trabalho, então ele tem que resistir a essas altas temperaturas, né? Ele tem que ter uma resistência à abrasão mecânica, né? Porque a gente sabe que geralmente a gente instala os módulos, então ele tem que resistir a poeira, vento e particulados, né, existentes no ar. A transmissão de reflexão UV pela parte traseira também, então nesse caso o backsheet, ele também tem que ter uma proteção UV para não ter uma degradação acelerada, tá? A vedação do módulo, né, com os componentes, tanto a cola de vedação, frame, quanto o backsheet, garantindo que não haja entrada de umidade no módulo, porque a entrada de umidade ela prejudica o módulo, fazendo a oxidação acelerada dos componentes internos e algumas químicas que estão presentes na atmosfera, né, amônia e outras químicas que estão na atmosfera normalmente. Então, todos os componentes eles têm que ser de qualidade e têm que estar preparados para realmente serem resistentes a esses tipos de interferências externas e atenderem aí a expectativa de vida de mais de 25 anos do módulo. Bom, justamente falando, né, de componentes que podem dar mais problema, muitas vezes, né, por manuseio do módulo e outras vezes por causa da qualidade dos componentes,
Temos um grafiquinho aqui, que é um estudo que foi feito pela DuPont. DuPont é um fabricante de materiais, uma fabricante de materiais, né? De vários Sim. materiais que a gente trabalha, e principalmente aqui nos monofotovoltaicos, eles fazem o backcheat dos modos da Jinko. E a gente pode ver justamente alguns problemas, né, que acontecem em campo, sendo que uma grande quantidade de problemas é devido justamente ao backcheat. Gustavo, comenta um pouquinho, né? A gente já falou, e lembro para vocês, temos dois webinars muito interessantes, complementares a este aqui. Um falando justamente da Jinko Solar e por que vocês têm que comprar módulos da Jinko, e outro falando dos bons cuidados, né, dos cuidados necessários no manuseio do módulo. Então, recomendo também assistir esses webinars que também foram feitos aqui em companhia do Gustavo. Fala um pouquinho do backcheat, qual que é o problema, uma má qualidade desse material. Nós podemos observar aí, né, esse estudo real de campo, tá? Feito em 2019. Esse estudo ele pode ser acessado no site da DuPont, já tem os estudos de Complexo 2019, início de 2020. Com esse estudo, ele mostra, né, realmente a porcentagem de falha por componente usado na fabricação do módulo em campo. Então, nós podemos ver que ali as maiores porcentagens de falha, elas se concentram entre o backsheet e a célula, né? Que é a parte interna ali que gera energia no módulo. Eu costumo dizer que o backsheet ele é o calcanhar de Aquiles do módulo. Por quê? Porque pode ter certeza que quando a gente tem 14% de falha de célula, a gente tem uma grande influência anterior de falha no backsheet. Como eu falei, o backsheet ele é responsável também pela parte de proteção contra a umidade. Se eu tenho falha no backsheet, eu tenho a entrada de umidade no módulo, eu tenho uma degradação acelerada no meu encapsulamento e, consequentemente, na minha célula, e aí eu começo a ter oxidação, começo a ter ponto quente, perda de potência, né? E aí eu começo a ter problemas crônicos no meu módulo e no meu sistema, devido a essa falha no backsheet. Tá? A gente pode ver nesse gráfico, é bem interessante, a gente apresenta, a gente chama de MTBF, né? Que é o tempo médio entre falhas. O que é isso? Em toda a produção, né, da Jinko até hoje, qual é a porcentagem de falhas em campo dos nossos módulos? Então, pegando todos os módulos produzidos até hoje, dividido pela falha, qual que é a porcentagem de falhas? Então, a Jinko, ela tem hoje, né, uma falha de 0,083% de falhas em campo. Isso é um número muito baixo, tá? A gente pode comparar aí com outros setores, automotivos, que é um setor que trabalha bastante com esse índice de falha, e a gente consegue observar que esse é um número baixíssimo. Então, por quê, né? E como é possível isso? Realmente utilizando produtos de qualidade. Nesse caso, a Jinko entende que o backsheet ele é um componente extremamente importante, né, para a durabilidade do módulo. Então, nós usamos o backsheet da marca DuPont, né, que ele é um backsheet que a gente chama de Tedlar, que é aí considerado hoje o melhor backsheet para encapsulamento de módulos. Então, assim a gente garante, né, realmente a expectativa de vida útil do módulo e consegue esses baixos índices de falha. Perfeito. Bom, pessoal, então vamos entrar na parte do campo, né? Eu vou mostrar agora alguns ensaios que vocês podem fazer, né? Alguns tipos de procedimento que vocês podem fazer para identificar problemas. Mas aqui, como na PHB, a gente sempre prima porque vocês façam da maneira certa, né? Eu quero lembrar algumas coisinhas que vocês já devem saber, né? Só para reforçar seus conhecimentos. Primeiro, quando o módulo fotovoltaico está exposto ao sol, ele está gerando corrente, tá? Então, dependendo da tensão com que vocês estão trabalhando, e essa tensão depende de quantos módulos vocês ligarem em série, vocês podem provocar um arco elétrico, né? E com isso se queimar e ter um choque letal. Então, tenha muito cuidado com essa questão. Sempre utilizem EPIs para fazer a revisão
Os EPIs podem ser o capacete eletricista, as luvas isolantes, os calçados de segurança. E se vocês estiverem lá no telhado, os EPIs para trabalho na altura, certo? Nunca fazer trabalho com os terminais molhados, tá? Choveu esse dia, né? Vamos pensar assim, vocês deixaram o módulo fotovoltaico, a instalação ficou na metade e vocês tiveram que descer. Proteja os conectores, porque se esse dia choveu e você vai, no dia seguinte você quer continuar trabalhando, né? Ou daqui uma hora você quer continuar trabalhando, o conector não pode estar molhado, certo? Mesma coisa, não utilizar ferramentas molhadas, utilizar ferramentas isoladas é importante, e nunca desconectar os conectores entre os módulos quando esses módulos estão expostos ao sol, porque vocês podem provocar o arco elétrico. Comentado isso, por favor. Só fazendo um adendo nessa parte, Valer, acho que é bastante importante a gente sempre salientar, né, o uso da ferramenta correta, tanto a chave também para fazer a desconexão dos conectores quando necessário, tá? E sempre que houver, né, por exemplo, eu fiz uma instalação e de repente não consegui terminar, né, a parte de proteção dos conectores é extremamente importante, né, para evitar primeiro umidade, né, nos terminais, porque se você fechar os terminais, né, com umidade lá dentro, você vai ter uma aceleração na oxidação interna ali, você pode ter um aquecimento dentro do conector, a gente vai ver mais para frente aí também alguns efeitos disso. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, vamos lembrar aqui, hoje não vai ser aula de comissionamento, vamos ter outro webinar que estou preparando para vocês para falar de comissionamento, né? E lembrando que comissionamento tem uma norma específica, que é a NBR 16274. Então, o primeiro procedimento que vocês têm que fazer, né, e isso se aplica para a usina inteira, mas aqui a gente vai falar brevemente da parte dos módulos fotovoltaicos, é a inspeção visual. A inspeção significa o quê? No momento de receber o módulo, no momento de inspecionar a usina, no momento de fazer a manutenção da usina, né, quando você for limpar, ver que tudo está funcionando da maneira correta. Então, por exemplo, se você identifica que o módulo está riscado, aqui já temos um problema. Se vocês identificam, por exemplo, que a moldura, né, aqui do módulo que chegou para vocês está deformada, aqui temos um problema. Se você identifica que o módulo está muito sujo, significa que tem que limpar. Se vocês veem que a usina, por exemplo, aqui instalaram uma usina solo, e o mato está crescido, tem que limpar esse mato. Lembrando que quando você limpa esse mato, né, esse matinho, tem que colocar as redes de proteção, senão vocês podem quebrar o módulo com uma pedra que ficar disparar e quando você passa na maquininha. Se vocês identificam que o conector está queimado, né, então tem que ser substituído. Então, isso que é a inspeção. É olhar como que está o estado na usina, né? Olhar se todo está atendendo às normas pertinentes e, se for o caso, se tudo está certinho, podemos continuar. Depois, é justamente uma coisa que é muito, muito importante. Se você identifica que tem um problema, você tem que ver primeiro se tem uma queda da produção. Como vocês sabem isso? Simples. Você utiliza, né, seus dois grandes amigos. Um multímetro, que mede a tensão em corrente contínua, e um alicate amperimétrico, em corrente contínua também. O que você não pode fazer, por exemplo, aqui, ó, o cara, por facilidade, espetou as ponteiras, né, aqui dentro dos cabos. Aqui você está fazendo que entre umidade nos cabos. Não pode. Não pode também fazer isso aqui. Aqui o instalador percebeu que não tinha muita energia no módulo, aí ele cortou os conectores. Também aqui é perda de garantia. O jeito que vocês têm que registrar, né, porque muitas vezes, e aí a gente vai entrar na outra questão, vocês identificaram um problema. Vocês identificam que teve uma diminuição da produção. Faça o registro fotográfico dessa medição. Então, por exemplo, quando você mede tensão de circuito aberto, é simplesmente espetar o cabinho positivo, né, do multímetro, no conector positivo do módulo e o negativo, né, no negativo. Aí colocar aqui o seletor do multímetro em tensão e medir a tensão e tirar uma fotografia.
Isso aqui, né, de preferência, sempre fazer próximo do meio-dia solar. No caso da corrente, tá? Aqui é um pouquinho mais complicado, porque você não, para medir corrente, você tem que curto-circuitar um módulo. Só que você não pode curto-circuitar uma string. Se você curto-circuita uma string, você pode provocar um arco elétrico, tá? Então, nesse caso, se vocês forem fazer esse ensaio, e lembrando, todo o procedimento completo está aqui na NBR6274, tira o módulo, faça o curto-circuito aqui, com o módulo exposto para o sol, né, uma irradiância constante também. Se está passando um monte de nuvens, você não vai conseguir fazer uma medição tão adequada, e aí mede e registra o valor. Outro ensaio que é mais importante, só que é um pouquinho mais complexo, que está dentro dos ensaios de categoria 2 da NBR-6274, é o ensaio da curva IB. Você lembra nas suas aulas, né, que essa curvinha aqui, né, é a curvinha que é gerada pelo módulo fotovoltaico em certas condições de temperatura e irradiância. Essa curvinha aqui, quando você utiliza um aparelho como esse aqui, que é um traçador de curva, ele nos ajuda a identificar a saúde da usina, né? Por quê? Ele não é um aparelho barato, tá? Eu já vou falando isso, a gente vai falar mais quando a gente tiver a aula de comissionamento, esse ensaio aqui. Mas o que nos pode ajudar assim, a fazer a medição da curva IB, né? Porque, por exemplo, né, uma corrente um pouco menor, ou uma queda aqui, né, como aqui essa área tracejada, né? Uma queda dessa curva que nos mostraria, por exemplo, né, nesse caso, que parte da string está sombreada, está suja, né? Por isso que tem uma queda de produção. Pode acontecer também mismatch entre os módulos, né? Pode ser problema de diodos também aqui, corrente. Igual com a tensão. Se uma tensão está maior do esperado, né, isso aqui a gente vai converter isso para as condições de padrão de medição também. Se tiver uma queda mais acentuada, então também significaria que tem alguns problemas. Então, esse ensaio curva IB é muito importante, principalmente para grandes usinas, porque nos ajuda a identificar com facilidade se essa série está com problemas. Em vez de analisar módulo por módulo, você primeiro analisa a série e depois já pode começar a analisar aonde está o problema específico. O outro ensaio que quero comentar para vocês, que muitos já utilizam também, já aplicam, também está na NBR 6274, no ensaio de categoria 2, é o ensaio de termografia com câmera IR. Também, hoje não vou dar uma aula sobre isso, mas quero comentar alguns erros que já vi que são bem comuns. Primeiro, você não pode fazer isso nas primeiras horas de manhã. Você não pode fazer isso nas últimas horas da tarde. Tem que ser num dia bem ensolarado, né, com radiação constante, porque senão a tua medição vai ficar comprometida. O importante de fazer esse ensaio é ver, por exemplo, aqui no módulo fotovoltaico. Nesse caso aqui, é uma célula que está estilhaçada, o vidro está estilhaçado, e a gente está vendo que, nesse caso, a célula tem uma temperatura muito superior ao restante das células, né? Então, aqui eu coloco aqui esse grafiquinho aqui, mostrando o que pode significar, por exemplo, que uma célula estiver mais quente, né? Então, temos um módulo, 2 módulos, 3 módulos, e uma célula do módulo está mais quente. O que significa isso, né? Então, aqui, a gente tem que complementar com uma expressão visual. É uma célula quebrada, né? Uma célula quebrada, uma célula sombreada. Então, é isso o ensaio, né? Eu recomendo que, se vocês tiverem uma oportunidade, comecem a investir em uma câmera termográfica. Como quando a gente falou de inversor, ajuda a identificar muitos problemas em campo. Bom, Gustavo, comenta um pouquinho da degradação natural, né? Tem pessoas que acham que o módulo vai produzir a mesma energia do primeiro ano, no ano 25, e isso não é verdade. Exatamente. Nós temos já, né, e isso aí já está identificado até nos próprios catálogos, a gente chama de datasheet, né, a curva de degradação linear do módulo, né. Então, por exemplo, nesse caso aí, a gente tem que nos 25 anos aí de garantia, ele vai chegar a uma perda aí, né, de geração de quase 20%. O que é isso, né? Com o tempo, a célula vai perdendo aí a capacidade de gerar
a mesma energia que ela gerava no início, né, quando foi instalado. A gente tem ali nos primeiros anos, no primeiro ano, uma degradação mais acelerada, porque é quando a química da célula começa a se reestruturar, né, e fazer aí uma equipotencialização, né, da geração, e depois a gente tem uma degradação controlada, tá? Então, quando a gente tem uma queda de produção, no caso, ela pode ser por motivo natural da degradação, lógico, sempre estando dentro dos parâmetros informados pelo fabricante, né? Sujeiras ou sombra, tá? Então, de repente, você pode ver que teve uma mudança de geração, né? Seu sistema aí, de repente, é sistema de telhado e seu vizinho instalou uma antena nova, né? Depois você fez a instalação, que está gerando uma sombra no seu sistema, né? Ou até o problema no módulo, né? Então, se você tiver alguns problemas crônicos no módulo, algum problema de qualidade, pode influenciar aí nessa geração. Então, de novo, né, a gente remete para o item anterior da inspeção visual. Então, sempre que tiver problema, né, suspeita de queda de geração, primeiro dá uma olhada, verificar, né, se não tem nada novo na região que foi instalada, ou se de repente não tem uma sujeira, né, cobrindo uma parte do sistema, uma parte do módulo, que está gerando esse tipo de queda de produção. Né? Pode ser, por exemplo, aí alguma pedra que teve um impacto no módulo também e teve ali teve uma parte que trincou, que está quebrada. Então essa parte de inspeção visual ela ajuda muito, né? Esse primeiro entendimento, né? De falta de geração do sistema ou queda. Bom, pessoal, uma coisa que acontece, né, com alguma pouca frequência, mas acontece e pode ter acontecido com vocês, é que no momento de vocês receberem os lotes aqui com os módulos fotovoltaicos, vocês têm que justamente investir um pouquinho de tempo e identificar que nenhum módulo tinha sido danificado durante o transporte. Então, problemas que podem acontecer, às vezes, por exemplo, danos por uso da empilhadeira, né, no momento de descarregar, às vezes aqui o módulo vem amassado, o módulo vem com um risco, com uma trinca. Qual que é o procedimento? Pessoal, quero que vocês entendam muito bem, porque isso é importante. E é importante que vocês façam isso no momento que vocês recebem os módulos. Se você identifica por aqui, por exemplo, como esse aqui, que o módulo está danificado, na nota, né, no momento que você recebe a nota fiscal, você tem um documento que você tem que preencher, assinando justamente, né, o aceite da carga. Mas quando você identifica uma coisa como essa, faz o seguinte, né, que estou mostrando um documento real. Eu apaguei um pouquinho, né, para não mostrar os dados do cliente, mas vocês têm que colocar aqui justamente que uma placa, um módulo, um componente chegou avariado e que você está retirando esse módulo. Fazendo essa documentação, tirar uma foto e enviando para o vendedor, esse módulo ou esse componente, porque também pode ser um inversor ou pode ser uma estrutura, tem que ser substituído. Tá bom? Então, é o caminho que vocês têm que fazer. Só que, como eu falei, como é difícil saber de aonde que aconteceu, se foi culpa de vocês ou é culpa da transportadora, né? Isso tem que ser feito no momento, né, da descarga, do momento do recebimento do material. Se vocês fizeram depois, é difícil determinar que não foi culpa de vocês. Acho que um sinal, né, Valer, nesse caso, é já dar uma olhada na embalagem, se ela realmente ela não tem nenhum problema, nenhuma batida, nenhum rasgado, que isso realmente pode indicar um transporte irregular e possivelmente um problema, um impacto nos módulos. Exatamente. Exatamente. Bom, então agora vamos entrar aos problemas cosméticos. Por favor, Gustavo, comenta um pouquinho. Essa manchinha aqui que é bem comum, já vi pessoas perguntando se o que significa essa manchinha, se o módulo tem que ser trocado ou não. Tá, tem alguns problemas, né? Geralmente algumas imperfeições gerais na superfície, né? Frontal traseira,
que são considerados como um efeito de aparência e não tem impacto na geração de energia do módulo, no desempenho, na confiabilidade. É simplesmente, né, um defeito cosmético mesmo, que às vezes chama atenção ao nosso olho, né? Por exemplo, esses tipos de mancha, ele pode ser inerente da fabricação mesmo, né, do wafer, de onde é originado a célula, e ele fica como se fosse uma marca de nascença da célula, que dentro dos limites aí especificados pela fábrica não tem impacto nenhum na produção do módulo. Tá? No entanto, mesmo se for encontrado qualquer problema cosmético, né, e tiver aí nesse módulo que perceba que tem um problema na geração, né, que a energia esteja tendo uma geração baixa, né, é só entrar em contato, né, com a parte de pós-vendas das empresas e fazer a parte de investigação para ver se realmente esse é o problema. Mas geralmente esses problemas cosméticos eles ocorrem, tá? Eles não, mas não impactam efetivamente na geração. Então, às vezes parece que é um problema, mas ele não tem nenhum impacto, né, na geração durante os anos de vida. Gustavo, comenta um pouquinho, que também depende muito do tamanho do problema também, né? Tamanho da Exatamente. mancha que pode aparecer, né? Exatamente. E principalmente nesse caso aí de estética da célula, né? Que é da onde veio o wafer que veio, não. Mas quando a gente tem a parte, né? De manchas, né? Alguma mancha, alguma impureza, algum risco, né? É sempre legal, né? Mandar para o pós-vendas uma foto com a dimensão, né? Dessa impureza ou desse risco ou dessa mancha com a dimensão tanto a largura, né, quanto a largura, quanto o tamanho dela, para que possa ser avaliada a área. Quando a gente trata esse tipo de defeito, ou esse tipo de defeito cosmético, o que a gente analisa vai ser a área, né, de cobertura da célula, para ver se isso influencia ou não na geração do módulo. Bom, aqui temos outro problema, né? Talvez algum já viu eles nos módulos, que é chamado Snare Trails, Snare Tracks, já viu uma tradução como baba de caracol, trilha de caracol. Gustavo, pode comentar um pouquinho sobre este problema específico? Sim, geralmente esse tipo de problema, né, ele é proveniente de uma microtrinca no processo de fabricação. É uma microtrinca que é aceitável dentro do processo de fabricação, também não tem problema de geração nenhum, né? E a gente gera o que a gente chama aí, né, em alguns casos, de trilha de caracol, né? Que é um efeito de aparência, tá? Normalmente ele não tem efeito sobre a geração, o desempenho do módulo, lógico, como falamos anteriormente, depende das características e dimensões desse problema, então é sempre legal tá avisando e realmente tá garantindo que isso não é um problema, tá? E a gente sempre pede, né, para estar acompanhando, né, esse módulo quando tem esse tipo de problema, para que ele, se tiver um aumento, né, nós possamos fazer a troca, né, e os fabricantes consigam tomar as medidas necessárias para garantir realmente que o módulo ele vai ter a geração dentro da performance informada para os 25 anos. Só para não ter que pular, bom, a gente vai comentar depois, mas você falou que algumas vezes durante a fabricação, né, justamente quando não tem esses ensaios durante o processo de fabricação, que permita determinar se a célula já vem com microfissuras, né? Mas não sei se você concorda comigo, muitas vezes aqui também acontece, né, por um problema que a gente vai comentar depois, que é causar essas microtrincas, microfissuras, por pisar nos módulos, por andar sobre os módulos, por colocar muito peso sobre os módulos, né? Pode comentar um pouquinho, apesar que a gente vai falar mais na frente disso também? Sim, sim. Essas microtrincas, né, elas podem ser aparecer durante o transporte, como o Valer já disse, é extremamente importante fazer o transporte correto dos módulos, tá?
A instalação dos módulos também, fazer a movimentação dos módulos de forma correta, tá? Não ter nenhum esforço, né, sobre os vidros, pisar no módulo, acho que a gente vai falar mais na frente, mas acho que todo mundo já sabe que é proibido, não pode. Isso aí tem um agravante muito sério para a expectativa de vida do módulo, e realmente você vai gerar esse tipo de problemas. Quando a gente fala assim dessas problemas de snail trails, né, individuais, a gente fala que pode ser proveniente ali, de repente, da fabricação, né, algumas microfissuras ali pequenas que ocasionem isso. Mas a maioria dos casos realmente é por esforços aí externos, né, que causam aparecimento dessas trincas e que o surgimento das trilhas de caracol aí, como são conhecidas. Bom, vamos para outro problema, né, não sei se é tão comum no mercado, mas já vi alguns casos, que é o brownies, o yellownies em inglês, o amarelamento do encapsulante. Né? Comenta um pouquinho, por favor. Sim, esse amarelamento ele é proveniente, né, de falha do encapsulamento, tá? O que acontece? O encapsulamento ele também tem um agente protetor, tanto o vidro tem, quanto o backsheet, tá? E o próprio encapsulante é um agente protetor contra raios UV, tá? Quando o componente é de baixa qualidade, né, ou tem entrada de alguma umidade, né, ou algum agente externo que faça mudar essa característica, a gente pode ter sim, né, uma aceleração no amarelamento do componente, tanto do encapsulante, né, que faz o encapsulamento da célula, também como do backsheet traseiro, tá? Então isso ele vai influenciar diretamente na geração do módulo. Tá? Esse amarelamento ele começa a ter uma menor translucidez ali dos componentes utilizados e, sendo assim, a gente tem um impacto em geração. Bom, trincas e riscos no vidro. Geralmente, qual que é o problema? O que poderia causar essas trincas, por favor, Gustavo? Tá? Na maioria dos casos, as quebras de vidro são causadas por condições externas, tá? Como manuseio inadequado durante o transporte, durante a instalação, por granizo, lançamento de pedras, como você disse, num corte de grama, tá? Muito raramente o vidro quebra devido a defeito de fabricação ou do material, né? Do que o vidro é fabricado. Quando a quebra é por falha do material, né? A gente chama de quebra espontânea, mas geralmente a gente tem algum agente externo que ocasiona esse tipo de quebra. A gente pode ver na figura que quando a gente tem uma pedra ou algum corpo, né, externo que faz um impacto no vidro, fica muito clara da onde nasceu a trinca, né, e da onde nasceu a quebra do vidro. Então isso caracteriza realmente uma falha externa, tá? Somente uma observação, tá? Módulos com vidro quebrados devem ser substituídos, tá? Ele continua gerando? Continua. Porém, a substituição desse módulo, ela se trata como um efeito de segurança, tá? O vidro, ele é um componente responsável pelo isolamento elétrico do módulo também, tá? Então, se você tiver um vidro quebrado, você pode estar sujeito aí ao risco de choque elétrico, tá? Principalmente durante a lavagem do módulo, durante uma manutenção. Então, quando você tem casos de vidro quebrado, o módulo tem que ser substituído. Muito bem. Gustavo, um pouquinho adiantando, já sabendo que vão perguntar, o módulo tem a resistência mecânica o suficiente para aguentar granizo? Sim, sim. Os testes, né, os ensaios são feitos para ser resistentes a granizo, tá? Se a gente olhar o manual de instalação, nós temos as cargas, né, que os módulos suportam, cada tipo de fixação, tá? Por isso que é importante sempre ler o manual de instalação. Todo tipo de fixação, ele tem uma resistência de carga. Então, sempre é importante a gente também verificar no manual de instalação a posição
que deve ser fixado o módulo para que ele consiga ter a maior resistência mecânica que ele foi projetado, tá? É lógico. Por exemplo, o módulo ele é resistente a granizo? Sim, ele é resistente à neve, né? A granizo. Porém, como sobre os parâmetros naturais, né? A gente sabe que pode ocorrer fatores isolados aí de uma chuva de granizo maior da história e se ultrapassar essa carga realmente que ele é dimensionado pode ter problema. Porém, o módulo ele é sim projetado para ser resistente a essa chuva de granizo, tá? Bom, aqui outro problema também, tivemos alguns danos que aconteceram no backsheet, né, na parte traseira do módulo. O que pode ter acontecido aqui, Gustavo? Nesse caso, tá, a gente pode ver que pela aparência foi algum equipamento cortante, né, que teve contato com a folha do traseira, o backsheet, e fez aí como se fosse um arranhão no módulo, tá? A gente pode ver, por isso é muito importante o manuseio, né? Sei que às vezes em cima do telhado também é difícil de locomover, né? Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado para evitar esse tipo de dano, né? Esse dano ele pode, né, ocasionar a entrada de umidade e os problemas que eu falei anteriormente, né? Oxidação acelerada dos componentes, né? Que você vai gerar ali um maior ponto de calor, uma oxidação da célula que vai perder geração. Então é muito importante realmente que a movimentação dos módulos seja feita com todo cuidado para evitar esse tipo de dano. E no cantinho, assim, no cantinho direito, no inferior direito, temos um módulo, né, que pode, assim, a gente vai entrar nessa questão, na verdade, não podemos falar agora, do problema da delaminação. Né? Nós temos aí, né, na imagem anterior, a gente vê que pela aparência da imagem, ele parece ter sofrido um corte. A gente vê que a delaminação ela tem uma característica, né, ela se mostra diferente, porque a gente vê que o módulo ele vem como se estivesse rasgando, né, o backsheet. Então, nesse caso de delaminação, nessa condição que a gente está vendo agora, né, o aparecimento de bolhas, esse descolamento do vidro do encapsulante, realmente é um problema de fabricação. Pode ser um problema no processo de fabricação ou um problema realmente dos componentes utilizados, tá? Qual que é o problema da delaminação, tá? Ela forma um caminho contínuo entre qualquer parte do circuito elétrico e a borda do módulo, tá? Então, isso é um problemático, né? Que permite a entrada de ar e umidade dentro do módulo e causará aí a corrosão e uma falha eminente no sistema com o passar do tempo. Sem falar da importância também, né, é sempre bom ressaltar, o backsheet ele também tem como função isolamento elétrico do módulo, tá? Então, de novo, né, a gente viu a parte frontal como o vidro é importante com essa característica, na parte traseira o backsheet ele também tem essa função. Então, esse tipo de situação ele pode causar também o risco de choque elétrico. Pessoal, por isso que eu falo que é importante, né? Já o Gustavo também já falou, e a gente falou da outra vez, quando a gente fez o treinamento sobre as práticas, no momento da limpeza, quando for limpar os módulos, tem uma inspeção geral em toda a instalação elétrica, porque às vezes os cabos foram mordidos, às vezes o módulo que vocês compraram não necessariamente são os módulos da Jinko, que são de ótima qualidade, mas qualquer outro módulo que vocês utilizaram, até porque às vezes você faz manutenção de uma usina que não foram vocês que instalaram, né? Mas estão oferecendo esse serviço de manutenção. Dê uma olhada em todos os componentes e tudo está da maneira certinha, porque senão vocês podem levar um choque elétrico. Né? É muito perigoso. Vidro trincado, backtit danificado, cabo cortado, cabo danificado, cabo mordido,
e risco de choque elétrico. Bom, agora sim, vamos falar então das microfissuras, das microtrincas. Por favor, Gustavo. Tá. Quando nós falamos anteriormente aí que o módulo, né, ele é projetado para resistir uma carga mecânica, tá? A gente sempre enfatiza que são cargas naturais, tá? Uma pisada sobre um módulo não é uma carga natural, então o módulo ele não é projetado para suportar esse tipo de esforço, tá? Então acho que nessa imagem fica bem claro, né? Principalmente na primeira imagem, tem vídeos, né? Depois se vocês quiserem procurar no YouTube lá, coloca pisar no módulo, vai aparecer um monte de vídeos onde a gente consegue ver realmente durante, né, o ato de pisar qual é a consequência no módulo. Então a gente gera essas microfissuras, né? Ou até trincas visíveis que vai causar realmente ali a perda de geração daquela região, tá? Um ponto quente, né? Isso vai prejudicar a geração do seu módulo, tá? Mas eu piso do jeito certo, eu piso no cantinho, não tem jeito certo, não pode se pisar no módulo, tá? Extremamente proibido. Por isso, né, a importância de sempre deixar ali as áreas, né, de manutenção entre os módulos na hora de fazer a instalação. Para que durante, né, a limpeza, é sempre importante a gente vender não só a instalação, mas também vender um serviço de pós-vendas, né? Que durante aí a limpeza do módulo você tenha por onde caminhar e não precise pisar, né, em cima dos módulos. É muito importante também, né, ressaltar para os clientes, né, a importância e os cuidados que ele tem que ter com o sistema. E, por exemplo, vem um instalador de internet, né, sobe no seu telhado, você não fala nada para ele, ele pisa em cima dos seus módulos, gera esse tipo de problema, vai embora, daqui a pouco seu sistema não está gerando mais, né? Você vai fazer uma reclamação, né? E vai identificar que houve esse tipo de falha, tá? Que o módulo ele está danificado, ele está trincado por alguém ter pisado em cima. Então, esse tipo de orientação para o cliente é muito importante para que ele saiba orientar quem vai estar trabalhando na casa dele, quem vai estar acessando a área que foram instalados os módulos. Uma coisa que eu sempre falo, né, que é o grande problema justamente com as microfissuras, uma postura aqui, tá? É que o vidro não é danificado durante o processo, né? Quando você pisa, o vidro tem uma resistência mecânica muito boa e o vidro continua intacto, mas o grande problema é dentro da célula fotovoltaica, né? Que ele, assim, começa a quebrar, isso é imperceptível a olho nu, e só com o tempo você vai começar a ver ele através justamente da queda de produção ou através dos nail tracks que a gente comentou anteriormente. Lembrando que a gente já comentou também no web anterior, a maneira mais exata para identificar se o módulo tem microfissuras é o que é chamado ensaio de luminescência. Seria como um raio-x, né? Quando o módulo fotovoltaico é iluminado, ele produz tensão e corrente. Quando o módulo fotovoltaico, através do módulo fotovoltaico, passa uma corrente, uma tensão, ele emite uma luz, né, que é justamente captada por câmeras específicas, que são as câmeras de eletroluminescência. E é justamente isso o ensaio que a gente está vendo aqui, né? Essas partes pretas são partes das células que foram quebradas durante o andar dessa pessoa e que agora não estão gerando mais essa luz, mostrando justamente que estão danificadas. Mas, como eu falei, isso a olho nu é imperceptível. Então, por favor, né, e aí já vem uma recomendação, eu sei que a grande maioria que está aqui se treinando com a gente, né, já sabe que não pode pisar, mas capacitem seus clientes, expliquem, mostrem essa apresentação para seus clientes, expliquem os danos que podem acontecer por causa de pisar nos módulos. O Gustavo falou, às vezes é o técnico da companhia de cabo, é a técnica da companhia da televisão, é o cara do ar-condicionado que sobe e ele não sabe. Então,
causa esses danos e vai causar dor de cabeça para vocês e para os clientes. Bom, eu tinha falado para vocês, né, justamente que uma coisa muito importante é, com o tempo, vocês tenham uma câmera termográfica, porque a câmera termográfica ajuda a identificar alguns problemas. Por exemplo, o hotspot. Gustavo, comenta o que pode produzir um hotspot. Tá. O hotspot, né, ele é o aquecimento, né? É um ponto quente que ocorre em módulo quando a corrente operacional excede a corrente de curto-circuito, né? Reduzida de uma célula, um grupo de células com defeito ou o sombreamento dentro deles. O que isso quer dizer? Pode ser um defeito da célula, tá? A célula teve algum problema ali que gerou um ponto quente no sistema, ou ele pode ser proveniente de um sombreamento contínuo, né? Ou a exposição ao sombreamento durante um longo período. Então, aquela região da célula, ela vai trabalhar numa temperatura diferente, ela vai começar a funcionar com uma resistência ali, vai gerar um ponto quente, tá? E vai gerar o que a gente chama de hotspot, né? Que são esses pontos quentes. Né? Como fazer análise? Como o Roberto falou, é necessário uma câmera termográfica para a gente fazer análise, né? E identificar esses pontos quentes. Tá? Então é sempre importante, né, verificar na instalação realmente se não tem, primeiro, nenhum sombreamento durante o dia que vai ocasionar esse tipo de sombreamento duradouro e pode, né, causar esse tipo de falha na célula. E é sempre legal, né, quando comissionar um sistema, fazer essa medição com a câmera termográfica e realmente garantir que o sistema foi instalado sem nenhum problema e que pode ser, por exemplo, um defeito provindo de fabricação ou um defeito oriundo da célula que causa esse tipo de problema. Bom, pessoal, outros danos que podem acontecer no modo fotovoltaico, né, como eu falei, é os danos nos cabos. Esse dano pode ter acontecido por uma torção, né, além do limite de flexibilidade do cabo, né, como a gente está mostrando aqui, ou inclusive, né, quando vocês utilizam eletrocalhas, um tipo de abraçadeira, né, esses tipos de superfícies metálicas podem cortar com o tempo também, começar a danificar os cabos fotovoltaicos, os próprios módulos. Então, tenha muito cuidado, né? A gente já falou isso em boas práticas, aqui somente estou reforçando. Olhem o vídeo, assistam o vídeo e aí a gente conversa um pouquinho mais. E a mesma situação é justamente com os conectores, né? Atualmente, quando vocês compram módulos da JIN, a gente está oferecendo, né, dentro dos kits, conector específico que vem no módulo fotovoltaico para atender o que a NBR 6690 recomenda. Então, tem um conector específico. Então, pelo menos qualidade dos conectores você não tem. Incluso quando a gente trabalha com a VIG, porque a gente trabalha também com os conectores originais da Staub. O grande problema aqui nas conexões é a falta de cuidado no momento da crimpagem, seja porque você está utilizando uma ferramenta inadequada, como um alicate universal, ou porque você não está fazendo a crimpagem da maneira correta. Isso causa problemas e, na verdade, eu acho que um dos problemas mais comuns que estou vendo nas instalações fotovoltaicas, relacionados aos módulos. Então, tenha muito cuidado, novamente, no webinar de cuidado dos módulos, a gente faz um apelo maior, explica isso com mais calma, mas utilizem justamente peças originais, né? Sempre compre com a gente, né? E se você for comprar por fora, escolham fornecedores de qualidade, não comprem isso aí no Mercado Livre, nada contra o Mercado Livre, nada contra os sites de importação direta, mas pelo menos tem que saber quem que está fornecendo esse conector para que vocês saibam que é um conector de qualidade. Você quer complementar alguma coisa, Gustavo? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque, assim, o conector, comparado ao custo do sistema, né? Ele representa uma porcentagem irrisória, né? Então, a gente está falando de sistemas que é para durar 25 anos e, de repente, a gente vai ter um problema, né? De pós-vendas, um problema aí de geração, né?
pela economia ali de alguns centavos no conector. Então, acho que se a gente parar para pensar, a gente consegue analisar que de repente não é a economia mais inteligente a se fazer, né, pela característica e pela importância que esse componente tem no sistema. Exatamente. Bom, aqui também chamando, apelando para vocês, né? Aqui mostro algumas coisas que acontecem em campo e muitas vezes é porque o cliente não entendeu como ele tem que cuidar seu sistema, né? Temos três casos assim de problemas que aconteceram. Isso não tem nada a ver com a garantia do módulo, porque é um problema durante a operação da usina, né? Aqui vemos, por exemplo, que caiu concreto, né? No momento de fazer o reboco da parede. Aqui o cara tentou colocar manta asfáltica, né, para fazer a vedação dos módulos e olha o que aconteceu. E aqui, né, vemos uma fotografia onde foi pintada uma parede nas proximidades e a tinta espirrou nos módulos. Os módulos fotovoltaicos, né, quando você faz a limpeza deles, você tem que utilizar preferencialmente água, só água. Em alguns casos específicos, você pode utilizar, por exemplo, detergente, né, para tirar uma mancha, um pouquinho, por exemplo, um pouco de passarinho. Mas nenhum produto, né, pelo menos aí o Gustavo pode comentar depois, né, para retirar desse tipo de materiais é uma coisa bem complexa, principalmente tinta deste jeito aqui, porque você tem que usar dissolventes, e dissolventes pode, né, danificar os módulos. E com certeza você está perdendo a garantia. Então, antes de lamentar, né, de que você está danificando seu módulo, você perdeu o módulo, tomem todos os cuidados justamente para que isso não aconteça. Eu falo por experiência, né, que foi uma bobagem que aconteceu aí. Uma vez a gente estava limpando uma usina de solo aí na USP, né, retirando mato, e uma pedra, né, por não colocar justamente essa rede de protetora, uma pedra saiu voando, quebrou o módulo. E vocês sabem que o módulo não é barato. Então, é uma lição que a gente leva para a vida inteira. Então, capacitem, expliquem ao seu cliente o que eles têm que fazer quando uma pessoa acessa o telhado, uma pessoa vai fazer um trabalho em proximidade, né, à instalação fotovoltaica. Então, só salientando, né, a respeito da parte da limpeza, então, o que o Valer falou é exatamente o que contém no manual. Sempre tentar fazer a limpeza com água, né? Mas se é uma limpeza muito sujeira de pássaros, né, dejetos, utilizar um sabão neutro, tá? Mas nesse caso, não tem muito o que fazer, né? Já teve uma perda do módulo ali, e o cliente ele vai ter que tentar uma solução mais agressiva, né? Que pode danificar o módulo, porque depois que ocorreu esse fato, não tem muito mais do que uma ação que ele possa tomar. Então, realmente, a melhor ação para o sistema é uma prevenção, né? A prevenção de sempre estar orientando quem vai subir no telhado. Você vê ali, de repente, que o vizinho está fazendo uma pintura, né? E você tem um sistema instalado, ficar ali de olho, orientar a pessoa que está fazendo a pintura sobre a importância de não deixar respingar tinta no seu sistema, né? Igual o Vale falou, nem todo mundo sabe, né, quais são os cuidados que tem que ter. Então, realmente, quem tem um sistema, principalmente quando está tendo reforma por perto ou algo do tipo, tem que ficar ligado, né, e sempre orientar as pessoas para que não ocorra esse tipo de problema. Depois que ocorreu, não tem mais volta, né? Provavelmente você vai ter que fazer a compra de um novo equipamento e isso é um prejuízo. Muito bom. Bom, reforçando o que acabou de falar o Gustavo, né? A gente tem dois fabricantes de módulos que a gente oferece para vocês. Leiam sempre o manual de instalação do módulo que você vai instalar. Aí estão todas as diretrizes, o que você pode, o que não pode, né? Justamente para garantir que esse módulo dure o que tem que durar, que é pelo menos 25 anos, né? E só para encerrar, por favor, Gustavo, comenta um pouquinho isso que é uma dúvida recorrente dos clientes.
Porque quando a gente fala de garantia do módulo fotovoltaico, a gente tem dois tipos de garantia. Então, gostaria que você comente um pouquinho o que é cada garantia e o que está cobrindo, né? Tá, nós temos a garantia de fabricação, né? Depende do produto, pode ter 10, 12 anos de garantia de fabricação, ou seja, qualquer defeito de fabricação encontrado nesse período é feita a garantia do produto. E quando a gente fala de 25 anos de garantia, né, a gente fala de performance linear, ou seja, geração. Então a gente garante que em 25 anos o produto realmente vai gerar, né, a porcentagem que a gente coloca no datasheet. Então, uma garantia é de fabricação, defeito de fabricação, e a outra é garantia de performance do módulo. Só para fique bem claro, Gustavo, dos problemas que a gente comentou agora, né, o que seria considerado, por exemplo, um defeito de fabricação? Só para deixar bem claro para todo mundo. Por exemplo, a quebra espontânea do vidro, que não seja causado por um agente externo, tá? Um problema na caixa de junção, né? Que seja evidenciado também que não teve nenhuma influência da instalação, tá? O problema de aquecimento de célula, o hotspot, né? Que seja causado por uma falha de fabricação, uma falha de célula. O amarelamento seria um defeito de fabricação. Uma falha no backsheet, por exemplo, aquela delaminação, também é uma falha de fabricação. Então, são esses tipos de falha que realmente é uma falha pelo componente ou pelo processo, tá? Que não teve interferência externa. Eu estava cortando a grama e atingiu uma pedra no módulo. Não, tenho 10 anos de garantia, 12 anos. Não, isso aí foi uma interferência externa, então não se caracteriza como um defeito de fabricação. Eu tenho uma baixa potência do sistema. O sistema está instalado há 3 anos e eu já tenho uma potência, eu estou identificando que eu estou tendo uma baixa geração. Ok, isso é um problema de garantia, tá? Então, esse tipo de problema se caracteriza como garantia de fabricação. Agentes externos, caiu o módulo aqui e causou uma microtrinca, não é problema de fabricação. Então, tudo que é relacionado realmente a problemas podem ter vindos, né? E inerentes do processo e dos componentes utilizados. Bom, pessoal, aqui justamente a gente já deu bastante dicas para vocês, mas quando vocês detectarem um problema, a gente tem que saber justamente identificar se esse problema é um problema de fabricação ou esse problema é um problema que foi feito devido a um erro durante a instalação, né, durante a operação. Então, é muito importante, quando vocês forem contratar a gente, justamente para cobrar essa garantia, para ver se essa garantia é válida, não nesse tempo. Na verdade, se esse problema pode ser atendido através da garantia, né? Estou colocando aqui os contatos do nosso suporte técnico, mas é muito importante que vocês enviem para a gente o número de série dos módulos que estão com problemas, a descrição do problema, e no momento de vocês tirar uma foto, né, não basta, né, não é suficiente com tirar uma foto assim, ó. Essa aqui é uma fotinho, por favor, me dê um módulo novo, né? Por quê? Porque a gente precisa identificar, por exemplo, aqui, né? Se aqui na parte de trás, na parte traseira, teve algum dano que está fazendo que entre umidade, a gente tem que ver como que foi instalado esse módulo fotovoltaico, se alguma outra parte do módulo, se somente essa célula aqui, né, ou outras células que também estão com problema. Então, quanto mais fotografias, quanto mais detalhamento, né, faça a medição também se esse módulo está com problema, faça a medição também aí da tensão do circuito aberto para ver se tem uma queda de produção também. Todos esses detalhes vão fazer que a gente agilize justamente essa substituição do módulo. Gustavo, você que analisa bastante esses casos, né, quando, as poucas vezes que a gente teve que acionar a garantia,
comenta um pouquinho o que você vê, o que você enxerga, o que você precisa justamente para identificar esse tipo de problemas. Na verdade, uma foto só, né, da falha, ela não caracteriza, né, uma garantia, tá? Como o Roberto falou, a gente sabe, né, que a gente tem instalações distantes, né, e que é difícil acesso muitas vezes. Então, quando identificar uma falha, realmente tirar bastante fotos, né, tanto da parte frontal do módulo, da instalação, um zoom no problema, fazer a medição, tirar foto da medição, se possível gravar vídeo. Por que isso, né? Tirar da parte traseira, lateral, o máximo de informações que tiver. Por quê? Quanto mais informação a gente tem para analisar, mais rápida é feita a análise e assim que o Roberto sabe como funciona, sempre que a análise é feita e é aprovada, a emissão do módulo ela já é feita automaticamente. Então, sempre que encontrar alguma suspeita de falha, sempre fazer um relatório fotográfico, principalmente como você gostaria de analisar um problema. Tá? Então, fazer realmente com muitos detalhes, mostrar como está instalado, mostrar as condições do módulo. Tá? Isso facilita muito na análise e, consequentemente, tem a reposição com maior velocidade. Então, para a gente é muito importante que a gente tenha maiores detalhes e bastante informação para que a gente possa fazer que o processo ele seja rápido. Perfeito. Bom, só porque às vezes tem as dúvidas, né? O número de série, por exemplo, no módulo da Ginkgo, se encontra em dois locais. Um na parte de trás do módulo, bem perto da etiqueta. Essa etiqueta aqui não tem o número de série, às vezes a pessoa manda achando que está aqui, não é essa aqui o número de série. Essa aqui, etiqueta em metro também não é o número de série, está aqui, né, como código de barras e também está dentro do módulo fotovoltaico. De igual maneira, nos módulos da BID também tem dois locais, né? Aqui está embaixo da etiqueta, né? E aqui na parte da frente do módulo também tem esse número de série. Então é muito importante que vocês tirem essa fotografia e nos informem o número de série. Aqui também só queria comentar que às vezes o ângulo que você tira na foto não permite identificar o problema, né? Porque vocês sabem que às vezes uma coisa que de um ângulo parece um problema, de outro ângulo não é nada, né? É importante ver justamente isso. Dê uma conferida no registro fotográfico que vocês fizerem para que a gente possa analisar, justamente analisar esse processo de substituição, se for necessário. Só ressaltando a importância do número de série, né? Não é possível autorizar um processo de troca de módulo em garantia sem o número de série. Esse aqui é a identidade do módulo. Tá? Sem isso, a gente não consegue saber, primeiro, se o módulo é nosso realmente, se esse módulo foi fabricado, a data que foi fabricado, porque a gente precisa buscar o histórico disso também para fazer a análise da falha. Então, sem esse número de série, não é possível fazer a aprovação de um processo de garantia. Tá? Então, sempre se atentar ao detalhe, além de todas as fotos com os problemas, né? E da instalação, parte traseira, parte frontal, se atentar ao número de série, né? Que vai ser aí a identidade do módulo. Bom, Gustavo, então vamos para as perguntas aqui. Tem várias que eu estou vendo aqui. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Deixa eu ver que só agora estou conseguindo abrir. Pergunta aqui do Guilherme, né? Se eu furar a moldura para instalar o aterramento, eu perco a garantia do módulo? Sim, é preciso, né?
Por isso que é importante ler o manual de instalação, tá? Toda e qualquer modificação feita na estrutura do módulo, tá? Ela pode gerar perda da garantia, tá? Você está assumindo um risco, tá? Você está, primeiro, que você está assumindo um risco estrutural, porque os orifícios que tem hoje para fazer a potencialização ali, eles são calculados, né? E a estrutura do módulo, essas cargas, né, que o módulo suporta, ele está contemplando esses orifícios de potencialização. E quando você cria um novo furo na estrutura, primeiro você está fazendo uma mudança estrutural, né? Uma mudança estrutural no módulo. Segundo, você está tirando, causando uma área ali, né? Sem o tratamento, tá? Que pode gerar uma oxidação, tá? Então, sempre, né? Utilizem realmente os orifícios, né? Que vêm indicados pelo fabricante, tá? Você pode sim ter um problema se fizer um furo na estrutura do módulo. Tem uma pergunta do Anderson. Ele está comentando, né, que às vezes ele precisa fazer uma manutenção da estrutura fotovoltaica, né? E para fazer essa manutenção da estrutura fotovoltaica com os módulos instalados, ele precisa fazer solda. Fazer uma solda próximo dos módulos pode danificar os módulos? De novo, né? Acho que é sempre importante primeiro, né? Depende do tipo de solda, né? Depende da distância que você está fazendo essa solda do módulo. Se for perto do backsheet, o backsheet é um polímero, né? Você pode mudar a característica, pode queimar ele, né? Então, primeiro, você tem que ter um espaço, né, para não pisar em cima do módulo e conseguir chegar até o ponto que você vai fazer a solda. E segundo, fazer a proteção, né, adequada dos módulos para que ele não tenha essa troca de calor e possa danificar o mesmo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Edith está perguntando, né? Só para reforçar um pouquinho mais, como então que se faz a limpeza dos módulos fotovoltaicos? Se você puder mais dicas do que você já falou. Eu acho que a gente tem um webinar que a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre os cuidados, mas basicamente utilizar água, né? Temperatura ambiente, tá? E componentes ou uma esponja, né? Com cerdas macias ou limpadores também com cerdas macias, de preferência, né? Que não sejam abrasivos e que não risquem a superfície do vidro, tá? De preferência, eu uso só de água. Eu tenho uma sujeira aqui que com água não sai, ela é uma sujeira que está impregnada aqui. Pode-se usar o sabão neutro, né? Só que depois da utilização tem que sempre lembrar de fazer a lavagem muito bem feita, né? A retirada desse sabão para não gerar manchas do vidro, tá bom? O Mauro está perguntando sobre o tipo de conectores que podem ser utilizados. Pessoal, como eu falei, uma vantagem em trabalhar com a PHD é que vocês podem customizar seus kits às necessidades que vocês têm. Então, se vocês precisam de mais conectores, é somente pedir, né? Que sempre é bom ter algumas peças para substituição, né? Caso vocês errarem em algum momento. É somente aumentar justamente isso no momento da compra. Peça para o vendedor ou façam através da plataforma para que vocês adquiram componentes de qualidade. Essa é a vantagem de trabalhar com a PHB. Então, quando vocês comprem módulo da Jinko, vai chegar o próprio conector da Jinko solar, que é um conector um pouquinho diferente, que é chamado Evo, né? Evo 2. E quando vocês comprarem módulos, por exemplo, da outra marca com que a gente trabalha, vocês vão ter conectores da Stout. Bom, o Fábio está comentando, né, e eu já vou responder isso aqui, sobre como é feita a termografia, né, que a termografia com uma câmera para um módulo é uma coisa. Agora, para uma usina grande, como que pode ser feito esse ensaio de termografia? Você pode comentar um pouquinho, Gustavo? Hoje, né,
assim, mesmo as câmeras portáteis, né? Realmente ela dificulta a inspeção de uma usina toda, né? Isso aí, quando a gente fala de uma usina aí, com muitos módulos, tá? A gente trabalha também muito na parte de geração centralizada, usinas aí de 500 mega, tá? E hoje, nesse tipo de usina, quando você trabalha com usinas maiores, hoje a gente tem uma facilidade que são drones com câmeras termográficas, tá? Esse tipo de equipamento facilita muito, né? Para fazer esse tipo de inspeção, principalmente em usinas grandes. Você ganha tempo, né? É um trabalho mais ágil. Se for utilizar a câmera portátil, realmente ela tem que ser feita módulo a módulo, né? Então, identificar a string suspeita, né? Fazer identificação de string suspeita, string com menor geração, e realmente vir módulo a módulo fazendo essa inspeção. Para sistemas grandes, né, usinas aí muito grandes, o indicado é que se utilize hoje a tecnologia de drone, que ele faz o mapeamento, né, de toda a usina e te indica, tira foto, e você consegue fazer um mapa expandido, né, da usina com os pontos que apresentaram esse tipo de falha. Então, essa tecnologia facilitou bastante esse tipo de inspeção quando você tem uma grande quantidade de módulos. Só quero complementar, pessoal, que eu falei, o ensaio de termografia é um ensaio que está explicado na NBR 16274. Tá? Então, existem valores de radiância mínimos para começar a fazer o ensaio. Existem ângulos que têm corretos para fazer o ensaio. Então, por favor, dê uma estudada. Hoje não vai ser um pouco desse webinar, mas a gente vai fazer um webinar sobre funcionamento, né? Então, todo mundo vai ficar convidado. Porque muitas pessoas, por não conhecer justamente como utilizar o aparelho para aplicações fotovoltaicas, cometem erros. E às vezes se assustam, detectam um erro que na verdade não existe. Ou o caso contrário, né? Quando você não tem uma radiância suficiente, as células fotovoltaicas não mostram ainda essa diferença de temperatura. Então, por isso que eu falei, é muito importante estudar a norma. Deixa eu ver aqui. Bom, o Mauro está perguntando qual é o equipamento que mede a curva do módulo. Em campo é um traçador de curva IV. Exatamente. Existem várias marcas, Mauro, tá? Tem a mais conhecida da HIT, mas você pode procurar no mercado. Não é um aparelho barato, tá? Não sei quantos são os valores, mas além do traçador, você precisa de alguns outros equipamentos complementares, né? Um sensor de radiância, um sensor de temperatura. Então, é um investimento um pouquinho mais pesado, mas que faz toda a diferença justamente quando você trabalha com usinas maiores, né, e quer fazer a certificação da usina da maneira correta e com rapidez. Gustavo, aqui o Rafael está perguntando sobre riscos no módulo. Qual que seria, não uma trinca, um risco no módulo. Né? O que poderia acontecer com o módulo se ele não for trocado e o módulo mantiver esse risco? Não, o risco, assim, pelo histórico, né? Quando a gente tem, de novo, né? Vendo a característica do risco, né? Não pode ser um risco no módulo inteiro, né? Mas pequenos riscos, geralmente a gente enquadra ele como aquele aspecto de visual, né? De cosméticos. Como ele tem geralmente um risco, ele tem um tamanho, dependendo do tamanho, é lógico, ele tem um comprimento e uma espessura, né, muito pequena, uma espessura pequena, ele não tem área suficiente para atrapalhar na geração ou para causar um ponto quente. Tá? Então, geralmente, os riscos aí, ocasionados aí na instalação ou durante a operação, eles não representam impacto para a geração do módulo. Perfeito. Bom, pessoal, já está
já são 17h30, eu tenho que ter algumas perguntas. Depois entre em contato comigo, eu posso encaminhar as perguntas para o Gustavo. Mas quero agradecer todo mundo aqui pela participação. Já deu 1h30 de webinar, tem bastante aqui participantes. E agradecer principalmente o Gustavo, que é um grande parceiro da Ginkgo, que está aqui conosco justamente para passar os conhecimentos. Por favor, Gustavo, algumas palavras de encerramento já, ou algumas recomendações também que você quiser falar para todos os integradores. Acho que obrigado, né? Acho que obrigado pelo tempo de todos. Acho que é sempre importante buscar conhecimento. Nós atuamos num mercado que vem crescido muito, numa velocidade extremamente rápida. Então, realmente, quem busca o conhecimento, né? E quem busca parceiros de qualidade, como a PHB, né? Como os produtos da Ginkgo, sempre saem na frente, né? Sai na frente por quê? Porque está capacitado, é muito importante que o profissional seja capacitado e que use produtos realmente de qualidade, né? Para realmente entregar para o seu cliente o que foi vendido, né? Isso é muito importante. Então, mais uma vez, queria agradecer ao convite, Valer. Estamos sempre à disposição. Acho que, desculpa, 1h30 passou muito rápido, né? Acho que é muito assunto, é muita coisa interessante para falar, mas a gente também fica à disposição, né? Igual o Valer disse, envie algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês têm. Já temos outros 2 webinars como esse, com muita informação também, então procura lá no canal da PHP, tá? Tem nossa página no Instagram também, da Ginkgo, tá? Ginkgo_Latam. Vocês podem ali fazer a postagem das instalações, a gente reposta que vocês fazem, né? Dos treinamentos aí que a gente ministra, desse bate-papo. Então, gostaria de agradecer, bom término de semana a todos, né? E bom final de semana, todos se cuidem aí. Acho que a gente está passando por um momento bem complicado e acho que é hora de todo mundo se cuidar e cuidar um do outro. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Pessoal, então aproveito, né, faço um convite, tira um print screen aqui dessa tela aqui, coloca no Instagram de vocês e etiqueta tanto a PHB Solar, que é PHB Solar underline, né? E a Ginkgo, que é Ginkgo, pode repetir, por favor, a conta Instagram? Ginkgo_Latam. Ginkgo_Latam, né? Que a gente faz a repostagem aí no Stories. Muito obrigado a todo mundo pela participação. Próxima semana a gente tem outro webinar muito interessante. O professor Hilton Moreno vai voltar aqui nos treinamentos da PHB para falar agora. A gente já falou de condutores em corrente contínua, agora a gente vai falar de condutores em corrente alternada, né? Qual que é o caminho que você precisa utilizar para dimensionamento do neutro, da terra, se é possível utilizar um cabo de alumínio. Todas essas dúvidas a gente vai tentar tirar de vocês na próxima webinar, 16 horas, na próxima quinta-feira. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo webinar.